Bom dia! Vamos para mais uma live da semana. Hoje eu quero continuar com o tema do quanto vale seu cachê, que definitivamente tem sido o tema, me parece, mais relevante para a gente aqui, né? Das coisas que a gente tem conversado juntos e juntas, onde eu trago as minhas experiências profissionais, né? Para cá, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a nossa atuação profissional. Nós que somos professoras e professores de dança. Eu sou a Priscila Pata, para quem ainda não me conhece. Eu sou, portanto, uma professora de dança. Eu já atuo há 22 anos e tenho formação livre e acadêmica, né? E aí, quando a gente fala de formação livre, a gente está falando de algo que é feito, então, fora do ambiente universitário ou de escolas técnicas, né? Que são essas formações, eu vou chamar de mais formalizadas, né? Dentro de instituições que são formalizadas. Então, é isso, são as escolas de dança, os estúdios de dança, os cursos, né, que a gente faz e tal. Isso tudo vai compondo a nossa formação artística, né? É o próprio fazer, é o exercício de vir, ele vai constituindo a nossa experiência profissional, né? Nosso conhecimento na área. Mas também acabei indo para a universidade, né? Eu gosto de estudar, sempre gostei. E em algum momento eu me rendi, fui para a universidade até tarde, aos 32 anos. Já trabalhava há 1000 anos. Mas fui lá ver de colé e foi, para mim, particularmente, foi uma experiência muito feliz, né? Como eu gosto de estudar, gosto de estar nesse ambiente também um pouco mais intelectual, um pouco mais teórico, digamos assim. Foi uma experiência feliz. Aproveitei muito e acabei fazendo licenciatura, né? Eu cursei dança aqui na UFMG e o recorte da UFMG é só licenciatura. Existem outros cursos de dança aqui em Minas Gerais que são bacharelado, mas não é o nosso caso. E aí foi um encontro feliz, porque como eu já tenho experiência, né, como artista da dança desde pequenininha, e eu sentia que realmente era olhar para esse exercício da docência, né, olhar para essa coisa do que é ser uma professora de dança, é que de fato seria o pulo do gato para mim, onde eu poderia ter um aproveitamento maior e melhor, né? Já que eu já trabalhava com carreira solo há muito tempo, então eu não sou mais o tipo de bailarina que dança para companhias, né? E aí nesse sentido precisa ter uma formação, né, técnica mais específica, né? Porque dançar para companhia você precisa aprender a linguagem daquele lugar, né? Você precisa treinar o seu corpo de uma forma bastante específica. Não era o meu caso. E eu gosto de dar aula, né? Então tem isso também. Gosto de dar aula. É um lugar onde eu me sinto muito confortável. É um lugar onde eu me sinto bastante criativa, bastante produtiva. E aí, esse era o lugar onde eu sentia, portanto, que era possível otimizar essa experiência que eu trazia, mas também de continuar investigando e de continuar aprendendo e descobrindo coisas dentro da profissão. E aí hoje, para a gente continuar a conversa da semana, eu quero falar um pouco sobre a exploração do mercado de trabalho, que também é um assunto que vem permeando essas conversas, né, desde o começo da live. E eu tenho recebido bastante retorno das pessoas e provocações com relação a isso, né, as formas como o mercado explora o artista da dança no Brasil. E aí eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo, que é uma história muito emblemática na minha trajetória, que é lá 32 anos atrás, quando eu ganhei meu primeiro cachê. 32 anos, peraí, estou fazendo as contas certas. 30 anos atrás, quando eu ganhei meu primeiro cachê de dança. Então eu tinha 7 aninhos e existia
uma empresa em Belo Horizonte, dessas empresas que fazem shows de entretenimento para vários lugares, né? E uma das coisas é ter corpo de baile. E aí, algumas pessoas da minha família já teve bastante artistas, algumas pessoas da minha família trabalhavam nesse lugar e por conta disso eu acabei chegando lá também. Mas, primeiro ponto, eu não cheguei lá como uma pessoa contratada ou convidada. Eu cheguei lá porque tinha gente da minha família que trabalhava lá. E eu era uma criança, né? 7 anos de idade. E eu já dançava. Eu já estava nesse universo da dança. Então, para mim era uma coisa quase que natural, né? Tá dançando num lugar junto com pessoas da minha família. Era de fato um ambiente muito confortável e muito conhecido para mim. Mas o que eu não percebia que acontecia naquela época e naquele contexto? Eu estava trabalhando e eu não recebia para isso na maioria das vezes. Se foi esse lugar, o primeiro lugar a me pagar um cachê de dança, aos 7 anos de idade, foi também esse lugar, o primeiro lugar a me explorar profissionalmente. E como que isso acontecia? Como eu não era contratada, né, eu não tinha um contrato de trabalho, um termo de trabalho, essa relação era uma relação muito, vou chamar de aleatória, né? E aí o que acontecia? Muitas das coreografias que a gente dançava nesse lugar, que tinham a ver com os programas de televisão infantis da época, quem ensinava era eu. Porque eu sabia dançar as coreografias. Mas quem ganhava o cachê de coreógrafa e de ensaio era outra pessoa, que já era uma pessoa adulta, que aprendia de mim, junto com o elenco, e ela depois só seguia com os ensaios. Né? E eu lá, 7 anos de idade, uma criança. Na hora das apresentações, de fazer as viagens, né? O elenco recebia o cachezinho para fazer as viagens e na maioria das vezes eu não recebia. E o que acontecia? Primeiro que eu não entendia que eu estava ali num contexto de trabalho, né? Então, recapitulando, eu tinha 7 anos de idade, eu já dançava desde os 3 e estava ali com algumas pessoas da minha família. Então, aquilo ali era um ambiente para mim cotidiano. Eu não conseguia fazer essa separação. Então, de fato, era um lugar onde eu sentia prazer, onde eu estava muito à vontade. E isso fazia com o quê? Com que o contratante e a contratante tivessem visto uma oportunidade, né? Uma oportunidade de ouro. Opa, tá aqui uma chance da gente fazer uma coisa que o mercado está pedindo e a gente não tem que gastar por isso, porque a pessoa está dando de graça, ninguém está reclamando, nem o povo da família dela está reclamando, então tá tudo certo. E aí o que aconteceu? Entre idas e vindas, eu fiquei nesse lugar alguns anos. Inclusive foi lá que eu conheci mais de 300 cidades de Minas Gerais, de tanto que a gente realmente viajava e trabalhava. Até que passa um intervalo de alguns anos, que eu fiquei fora dali, depois um pouco mais velha eu volto, já adolescente. E aí eu já estava naquilo que eu chamo de processo de profissionalização, que é onde eu começo a entender a dança de fato como uma profissão, começo a fazer, né, estudos, né, e formações mais direcionadas. E aí essa lógica operacional, né, do trabalhar de graça, ela quis se repetir. Porque lógico, né, de alguma maneira era assim que aquelas pessoas estavam acostumadas a lidar comigo, né? A pata é aquela figura que vem aqui, faz as coisas de graça e tá tudo certo. Só que já não tava mais, porque eu já tinha crescido, já tinha passado por várias outras experiências e já tinha tomado consciência de algumas coisas. Então eu falei, não, desse jeito não mais. Né? Inclusive, o que vocês fizeram comigo é passível de processo, porque eu tenho como provar, né? Tenho como provar que o que vocês fizeram comigo chama-se exploração de trabalho, né?
inclusive agiram de má fé, né? E aí, essa história ela ficou muito forte para mim porque ela me mostra hoje, né, 30 anos depois, como que o mercado de trabalho como tal, ele realmente é perverso e ele busca oportunidades de se aproveitar dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Isso faz parte, né, disso que a gente chama de sistema capitalista e de mercado livre. E é uma coisa muito louca, porque isso é cheio de camadas, né, cheio de nuances que se cruzam, que se sobrepõem, né? Então a gente não sabe muito bem onde é que começa, onde é que termina, mas é uma das coisas que faz, por exemplo, com que a gente alimente crenças limitantes, no sentido de que ninguém valoriza artista no Brasil, a arte é mal paga, a gente tem um posicionamento de mercado ruim, as pessoas só querem a gente na hora de animar festa, na hora de trabalhar de graça. E não é tão assim, né? Isso tem a ver com uma série de coisas. Então, vamos pensar aqui quais são os tipos de exploração que a gente tem vigentes hoje no Brasil, na nossa área da dança, né? A gente tem, eu vou falar de pelo menos 3, tá? 3 ou 4. E eu vou começar falando que uma das formas de exploração é se aproveitar do fato de que aquele artista é um amador, ou seja, uma pessoa ainda em formação. Então, como você é um amador, né? Você ainda não é um profissional, então eu não vou te pagar não, né? Em dinheiro. Eu vou te pagar te dando essa oportunidade de você estar aqui trabalhando e fazendo a sua formação. Volta lá na história dos 7 anos de idade e volta na sua própria história e vê quantas vezes isso aconteceu, né? Estou chamando os contratantes e as contratantes de mercado de trabalho porque é uma coisa generalista mesmo, né? Então a pessoa vira pra gente e fala: eu não vou te pagar em dinheiro porque você é um amador, você é uma amadora, você ainda tem formação, você ainda não é um profissional, né? Então você vai trabalhar para mim, né? Você vai dar essa aula, você vai dar esse workshop, ou você vai dançar esse espetáculo, né? Via de regra, a gente que dá aula também trabalha com outras coisas, principalmente como intérpretes, né? Então isso tudo também está meio mesclado. E aí a forma de pagamento, ao invés de eu te dar um dinheiro, né, de eu te dar um cachê, de eu te dar um salário, eu vou te dar a oportunidade de você estar aqui fazendo a sua formação. Ó, como eu sou bom! É assim que o mercado trata a gente, tá? É assim que o mercado nos trata. E isso é uma questão muito séria, porque cai dentro daquele balaio das coisas que eu venho insistindo que a gente naturaliza na nossa área, mas que a gente não deveria naturalizar. Que a gente deveria se perguntar por que é assim. Né? Por que eu acho normal uma pessoa me pedir para trabalhar de segunda a sexta, de 4 às 8, e eu não recebo R$1 por aquilo, porque ela está me dando uma formação? Então, não deveria estar trabalhando, deveria estar estudando. Por que não me dá uma bolsa de estudos, então? Ao invés de me botar para trabalhar. Eu acho que dá para a gente conversar muito sobre isso, sobre como essa lógica se opera, né? E a gente passou por isso, eu passei por isso, minha formação foi feita assim, trabalhando de graça. Aí o que acontecia? Eventualmente, não sempre, eventualmente acontecia de ganhar cachê por apresentação. Eventualmente. Então esse é um tipo de exploração muito comum na nossa área, né? O mercado se vale do fato de que somos amadores, né? Então, como amadores, a gente ainda não está pronto para receber cachê, mas a gente está pronto para trabalhar, né? Exatamente, Thiago, trabalho é uma coisa e curso de formação é outra. E aí essa é a noção que a gente deve ter
né, na hora de responder para o mercado de trabalho, quando essa é a desculpa, né? Então, se eu não estou pronta para receber um cachê porque eu não sou uma profissional, eu não deveria estar pronta para executar esse trabalho também. Porque uma coisa faz parte da outra, né? Então, se eu não estou pronta, está na hora de eu estudar. Me dá uma bolsa de estudos. E você vai ter a melhor aluna na sua sala de aula, né? Então, isso corrobora com a segunda coisa que eu acho que acontece e que faz com que o mercado nos explore, que é o desconhecimento que a gente tem de mercado de trabalho. Então a gente não sabe nem quando e nem como cobrar, né? Porque a gente está tão ocupado em dançar, né? No nosso caso, a gente está tão ocupado em dançar, em fazer aulas de dança. Gente, a galera da dança é fominha de aula. Fominha de aula. Eu lembro de épocas onde eu fazia 8 aulas por dia. Era pelo menos 8 horas de aula num dia. Era um dia de trabalho, só estudando. Né? De finais de semana, né? Que a gente tem horário para entrar na escola, a gente não tem horário para sair. Você fica ali, né? Realmente é uma coisa que te envolve, que te preenche e você vai ficando, né? Então você vai estudando técnica para se formar. De repente você começa a entrar no mercado de trabalho, mas você não estudou outras coisas que compõem a sua profissão. Por exemplo, os seus direitos trabalhistas. Você não tem a menor noção de como que isso funciona. E isso no Brasil, né, eu sei que em vários outros países tem seus problemas também, mas a gente está aqui, vamos falar daqui. Isso no Brasil é muito complexo, porque a gente não tem leis específicas, leis trabalhistas específicas para a nossa área, o suficiente para poder dar conta da demanda, das demandas da área. Por exemplo, né, no Brasil, a dança, ela é uma área profissional que é reconhecida na Delegacia Regional de Trabalho. Então, quando a gente tem lá nossa carteira de trabalho, você tem lá o carimbo da Delegacia Regional de Trabalho, com um número lá que diz que você faz parte de uma profissão, digamos assim, reconhecida, legalizada e tal. E aí, quais são os problemas disso? Se isso, por um lado, é muito bom, que reconhece a gente como uma área, né, uma área autônoma, uma área de conhecimento e etc., né, de trabalho, isso faz também com que na prática do mercado de trabalho como tal, quando a gente vai fechar os contratos, a gente encontra uma série de problemas, porque esse tipo, por exemplo, de reconhecimento, essa coisa da Delegacia Regional de Trabalho, isso nos permite, por exemplo, fechar contratos CLT. Mas quantos e quantas de nós, no mercado da dança, trabalha com carteira assinada? A lógica do mercado vigente não é essa. A minoria dos profissionais e das profissionais trabalham com carteira assinada. A maioria trabalha por contratos esporádicos e pontuais. Aí a gente precisa recorrer ao microempreendedor individual. Só que não existe uma categoria específica para a dança. Por quê? Porque a gente tem a Delegacia Regional de Trabalho. E aí a gente começa a entrar num bolo que não é o tema dessa live de hoje. Então eu vou fechar por aqui, isso é só para a gente pensar. E eu vou voltar para o que é o ponto, né? Do quais são os tipos de exploração que a gente vê no mercado de trabalho, que se notam mais, eu estou trazendo 3. A primeira é que o mercado explora do fato da gente ser um amador. Então, se você ainda não é um profissional, uma profissional da dança, eu como contratante, não preciso te pagar um cachê ou um salário e em troca disso eu te dou uma oportunidade para você fazer a sua formação profissional aqui na minha companhia, aqui na minha escola. Ó, como eu sou bom, né? Afinal de contas, se eu não estou pronto para receber um cachê porque eu não sou profissional, eu também não deveria estar pronto para trabalhar, porque uma coisa alimenta a outra.
provocações. A segunda coisa que a gente falou é se aproveitar do fato de que a gente desconhece o nosso mercado de trabalho e que a gente desconhece a nossa área. Então a gente não sabe nem quando e nem como cobrar. E acho que um terceiro ponto, e que tudo está ligado, é que a gente não trabalha com termo de trabalho ou contrato de trabalho. A gente trabalha muito a partir de uma relação boca a boca. Confia, porque todo mundo se conhece nessa área. Então fica essa relação um pouco mais solta. E isso é um erro que todos nós cometemos. Eu também já cometi esse erro várias vezes. Tanto como contratada, como na posição de contratante. Por quê? Porque é mais uma das coisas que a gente vai perpetuando, que a gente vai naturalizando na nossa área, sem se perguntar por que isso está errado. A importância de um contrato de trabalho está no fato de que isso é um documento legal e, portanto, respalda você e respalda o seu contratante. Ali vão estar descritas, né, todas as condições de realização daquele trabalho, incluindo o pagamento, a data de pagamento, porque outra coisa que é muito vigente na nossa área é o tal da gente trabalha hoje e vai receber daqui a 30, 60 dias. Se você está me contratando como um prestador de serviço e não como CLT, por que eu tenho que esperar 30, 60 dias para receber? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar muito sobre isso. E a gente tem que parar de achar isso normal. E a gente precisa começar a colocar isso na mesa para juntos e juntas a gente pensar em estratégias e em soluções para poder mudar esse cenário. Não entra na minha cabeça que eu tenho que esperar 2 meses para receber por um trabalho que aconteceu em 1 hora. Óbvio, né, gente? A gente sabe que não é 1 hora, a gente ensaia, a gente monta, mas, ou seja, a coisa já aconteceu. Aí daqui a 2 meses esse cachê já está desvalorizado. Se é para esperar, ele tinha que vir com juros e correção monetária, vai. Então, essas coisas são situações que eu vejo que são mais recorrentes. Obviamente que existem várias outras, né? Mas aí a gente passaria o dia aqui na live. E que são pontos, né, que de tanto acontecer comigo numa posição e na outra, porque eu também sou gestora e produtora de evento, me colocaram para pensar. Eu falo, não é possível, hoje em dia não faz sentido para mim que a gente perpetue certas práticas. E depois a gente vai ficar achando que ser artista no Brasil é ser fadado ao fracasso, né? Então, diante desse cenário posto, o que eu vejo como possíveis soluções, né? Não como uma solução única, né? Mas o que eu vejo como possíveis, o que eu trago, sobretudo, na minha experiência profissional, hoje em dia, né? Eu acho que no caso do amador, né, dessa desculpa que o mercado dá de que não vai nos pagar porque somos amadores, somos pessoas ainda em formação profissional, eu acho que é o caso de permutar então por bolsa de estudo ou no mínimo cachê de estágio. Alguns lugares com um pouco mais de noção e boa vontade oferecem cachê de estágio, porque você está em formação, você não vai ganhar o mesmo cachê dos profissionais, mas você vai ganhar um cachê de estágio. Igual acontece em primeiro emprego, igual acontece quando você vai estagiar em outras áreas profissionais. Muitas delas oferecem pagamento em dinheiro, porque é um trabalho, não é? Alguém vai ter que pagar a internet para você entrar aqui na live. Isso aí tem que vir de algum lugar. Se você está trabalhando, tem que vir do seu trabalho. Aí sim, eu estou em formação, vou receber menos? Ok, mas eu vou receber, porque eu estou trabalhando. Se eu estou pronta para trabalhar, eu estou pronta para receber.
No caso das pessoas que desconhecem o mercado e a área profissional, vai se qualificar, para de fazer curso de liberação miofascial e vai começar a fazer curso de educação financeira. Vai estudar as leis trabalhistas da sua área, vai conversar com gente da sua área. Quem são as pessoas que você vê aí que estão atuando que você acha que são massa? Que desenvolvem a carreira de um jeito massa, que você gosta, que você acha que te interessa? Vai conversar com essas pessoas, né? Vai participar de ações, vai participar de ações que estão acontecendo na sua cidade, que estão discutindo essas coisas. Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem o Fórum da Dança, que é aberto à sociedade civil, mesmo pessoas que não são da dança não só podem, como devem, são bem-vindas a participar. E lá é um lugar onde assuntos como esse estão sendo discutidos. A gente tem a Associação Dança Minas, que é outro lugar que está pensando a dança enquanto profissão, então abrangendo todas essas áreas, vai colar com esse povo, né? Para de ir só nas festas de final de semana para ficar dançando, que é uma delícia, e tira pelo menos uma semana no mês para poder estudar outras coisas. Vai conversar com contratantes, eu já falei aqui 1000 vezes. Essas coisas que eu tô conversando e que eu falo, eu não tô levantando uma bandeira contra os contratantes de jeito nenhum, a gente precisa deles, no sentido de que um mercado é feito de vários agentes, né? Se falta contratante, vai faltar espaço de trabalho, se falta prestador de serviço, vai faltar espaço de trabalho para os contratantes, é uma relação que ela se retroalimenta. Mas o fato de que estamos todos interligados, né, nessa rede profissional, faz com que, no meu entendimento, a gente precise se informar sobre, né? O que é isso daqui, como que isso funciona, quais são as coisas que já estão dadas como normais, como naturais desse lugar e que a gente pode repensar hoje em dia, já que tudo é dinâmico, né? Com relação a contrato, a pessoa não quer me dar um contrato de trabalho, não quer me dar um termo de trabalho, tenha você o seu modelo. Eu tenho meu modelo de termo de trabalho, de contrato de trabalho. E aí como é que você faz isso? Com certeza você conhece um advogado, uma advogada, alguém que pode te instruir. Se não vai ser ele ou ela, a pessoa que vai te ajudar a fazer um termo de trabalho, um contrato de trabalho, vai saber te indicar quem faça, que possa cobrar um preço justo, que você possa pagar, e você vai ter ali um modelo, né? Eu sou sempre a favor de procurar profissionais e tentar fazer também nessas contratações, né, pra gente poder movimentar o mercado entre nós, né? Se eu posso contratar um serviço de um amigo e uma amiga, eu prefiro ao invés de procurar no Google, mas se você procurar no Google hoje em dia, com certeza você vai encontrar modelos de contratos de trabalho. E aí, em casos, né, assim, que a gente considerar importante, vale a pena até no momento da assinatura do contrato, você vai lá no cartório e ainda registra. Isso vira um documento legal. Porque aí, na hora do contratante falar assim, eu não vou poder te pagar hoje, eu vou poder te pagar só semana que vem, você fala, olha, mas aqui no nosso contrato tá dizendo que, né? Não vou poder te pagar mais porque caiu o patrocinador. Quantas vezes, né, gente, a gente já escutou essas histórias. Aí você vai falar, olha, mas aqui no contrato... será que você pode dar só mais um pouquinho de aula, estender só mais meia horinha? Você vai falar, não, porque olha aqui no contrato. Então, é uma forma de resguardar dos dois lados, né? E aí, o que a gente deve fazer, né, então, diante dessas situações que são situações corriqueiras, né? Ainda é muito comum que isso aconteça. Parar de aceitar esse tipo de convite. Simples assim. E aí eu sei que muita gente vai me achar doida, vai me achar irresponsável de ficar falando essas coisas, né? Como assim você tá mandando o povo recusar trabalho? Hoje em dia já tá tão difícil, né? Mas é isso, gente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito de fazer bem as coisas que a gente quer fazer nesse contexto do mercado de trabalho se a gente não parar
de aceitar esse tipo de convite, que para mim é indecoroso. É não, né? Desse jeito, se você é um profissional qualificado, uma profissional qualificada, é não. A gente tem que parar de se sentir constrangido em negar convites indecorosos. Vai se qualificar, que é outra coisa, vai se qualificar nesse sentido também, né? Não adianta ficar fazendo workshop de Deus e o mundo se você não começar a estudar finanças, educação financeira na sua área. Você vai ficar sempre na mão do mercado, porque você não sabe quando nem como cobrar, você não sabe nem quais são os serviços que você oferece. Você vai fazendo. Tudo que você acha que é uma oportunidade de trabalho que não te respeita, que não te valoriza, que não te paga bem, não é oportunidade, é furada. É furada. E você fica aí achando bonito que você está sendo convidado para poder participar de 300 mil eventos por ano, mas você não paga um aluguel se juntar todos eles. Então, que oportunidade é essa? Oportunidade onde as pessoas só lembram de você na hora de você trabalhar de graça? Aí você serve? Aí você é um profissional incrível? Eu tô fora de oportunidade assim. E denuncie. Exploração de trabalho é crime. Isso tem que ser denunciado, tá? Existem várias formas de denunciar. Eu vou contar um caso. Uma vez eu estava procurando umas editoras de livro para eu poder fazer a publicação do meu livro das hashtags 365 dias de dança. Talvez vocês saibam, talvez não, mas eu não sei se, acho que foi em 2016 ou 2017, eu fiz um ano de hashtags. Então, todos os dias eu soltava uma hashtag no Facebook de dança. E aí, esse projeto, que foi um projeto que eu fiz por mim, ele não tinha objetivo nenhum, não era nada, eu me propus falar de dança durante 365 dias nas minhas redes sociais, e era uma hashtagzinha, e isso teve uma repercussão muito boa, né? Então, muitas pessoas começaram a me acompanhar por causa da hashtag, acharam super legal, e começaram a me propor que eu transformasse as hashtags em livro. Que fala, cara, isso, né, de abrir uma página, ler uma hashtag ali no dia vai ser muito legal, isso serve como presente, não sei o quê. Eu achei super legal a ideia. E eu comecei a procurar, então, editoras aqui em Belo Horizonte, editoras independentes, para poder fazer a publicação. Achei algumas que me interessaram muito, mas ao mesmo tempo, na época, tinha uma pessoa que era um colega de trabalho, e ele é poeta, professor de línguas e tal. Ele me propôs fazer isso pra mim. Ele falou, não, deixa que eu faço pra você, né? E aí eu te entrego, a gente faz isso, já que você tá nessa onda de fazer a publicação com editores independentes, a gente pode fazer isso juntos. E eu falei, ótimo, né? Se eu posso fazer com um colega de trabalho, uma pessoa com quem eu já estava fazendo um outro projeto, eu preferiria, né, pagar essa pessoa ao invés de pagar uma editora. E na época, o meu combinado com ele era, eu tenho que receber esses livros até tal data, porque eu tô indo pro México seguido da Costa Rica e eu quero levar esse livro para esses dois lugares. Então eu quero dar para algumas pessoas, mas eu quero colocar para venda também nesses dois lugares. Beleza? Beleza. O que aconteceu? Ele não só me entregou os livros, como ele sumiu. E eu já tinha pago uma parte, tá? Então, eu viajei, fui para esses dois eventos acabei indo só para o México, sem o meu livro e sem uma parte do dinheiro que eu havia investido. Eu virei uma sarna atrás desse cara até ele me pagar. Eu fiquei 6 meses mandando mensagem para ele até que ele me pagasse. E a resposta dele era o quê? Que ele já tinha gastado dinheiro, que ele não tinha dinheiro. Eu falei, isso não é responsabilidade minha, é sua. Você não me entregou o serviço que você me prometeu, você me prejudicou. E o mínimo que eu exijo agora é que você me devolva o dinheiro investido. É o mínimo. Porque isso é passível de processo, eu poderia te processar.
Você me enganou por causa da forma como você conduziu isso. Você não me deu satisfação, você não me avisou que você estava com problemas, você não falou comigo que você não ia conseguir me entregar o projeto e você também não passou isso para outras pessoas darem conta de realizar um trabalho que eu tinha contratado. Então, o mínimo é você me devolver o dinheiro investido. 6 meses depois ele me devolveu. E aí, conversando com uma colega de trabalho daqui de BH, uma figura super importante da dança até. Aí eu tava falando com ela que ela também tava para lançar um livro e tal, e aí eu falei, nossa, cara, comigo aconteceu tal história. Eu ia lançar um livro das hashtags e o projeto deu errado, acabei tomando um cano do cara por um tempo, e depois de 6 meses é que eu consegui reaver essa grana, mas aí o projeto já foi, né? Que eu tinha me programado para fazer já foi. E aí ela falou comigo assim, quem é? Eu falei, não vou falar não, porque é chato, né, ficar expondo as pessoas. Ela falou, de jeito nenhum. A gente tem que falar o nome das pessoas que fazem esse tipo de coisa, que tratam a gente mal desse jeito, pra gente evitar que outras pessoas caiam nas mesmas armadilhas. Então, nessa hora, isso não é fofoca, não. Isso é a gente se protegendo. Quem é? Porque eu tô para lançar um livro. Vai que é a mesma pessoa, eu não vou passar um aperto desses, né? E aí eu falei, foi tal pessoa. Ela falou, beleza, não é a mesma pessoa com quem eu tô trabalhando, mas é bom saber. Né? É bom saber, porque se for o caso de eu ter que trabalhar com essa pessoa, eu vou exigir um contrato de trabalho, a gente vai ter reunião com um advogado, a gente vai ter uma série de atitudes para poder me precaver. E nessa conversa com essa pessoa, eu falei, ó o contrato de trabalho aí que eu não fiz. Mais uma vez. Olha a gente falou disso essa semana, olha eu achando que tô ajudando alguém, que tá me ajudando, e no fim das contas, ninguém tava ajudando ninguém. Porque ele pegou o dinheiro, mas depois eu virei uma sarna, eu virei um inferno na vida dele. Enquanto eu não recebi meu dinheiro de volta, eu não dei sossego para essa pessoa. Eu cobro. Se eu tô no meu direito, eu cobro. Eu não tenho medo nenhum de passar por chata, inconveniente. Porque eu acho que se eu tô no meu direito, não é isso. Não tô sendo chata. Então, recapitulando, né, gente? Só para poder também encerrar aqui hoje, tá? O mercado de trabalho, ele nos explora, ele vai encontrar brechas para nos explorar. Por quê? Porque isso é cultural e é estrutural, isso faz parte do sistema capitalista. Mas eu não gosto do sistema capitalista, eu não concordo com o sistema capitalista, eu também não. Mas é esse o sistema vigente e aí a gente precisa aprender a olhar para isso e a lidar com isso. Uma vez que esse é o sistema que a gente tem, a gente precisa entender que esse sistema, que esse mercado capitalista, ele vai encontrar brechas para nos explorar o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. A gente precisa vender força de trabalho para poder sobreviver. Então, esse mercado que está te procurando, buscando brechas, várias das formas dele conseguir te explorar através das desculpas de que você é um amador, portanto você não é um profissional, não é uma pessoa pronta para o mercado de trabalho, por isso eu não preciso te pagar em dinheiro, né? Então eu te pago dando oportunidades de você se profissionalizar. E aí a gente já falou aqui na live que se eu tô pronta para trabalhar, eu tô pronta para receber. Como que a gente pode resolver isso? Então, se eu não tô pronta para receber por esse trabalho, você me paga ou um cachê de estágio, ou ao invés de eu trabalhar, me dá uma bolsa para eu estudar. Me bota para qualificar primeiro e aí depois eu vou pro mercado de trabalho e você me paga o que é o justo. Outra forma que o mercado nos explora, porque a gente ama o que a gente faz. Via de regra, artista no Brasil ama o que faz. A gente realmente faria as coisas que a gente já faz sem ganhar dinheiro nenhum.
Só que o mercado vê isso como uma oportunidade de te explorar. Se você é um profissional qualificado, você tem direito de receber e receber bem por aquilo que você faz. Então, a gente não deve abrir mão de pagamento, não deve abrir mão de cachê, não deve abrir mão de salário. Mesmo aquelas pessoas, aquelas artistas que têm outra profissão, que têm outras fontes de renda. Se você está trabalhando, você deve receber. E a gente já falou disso. Ah, mas eu não faço questão, né? Tudo bem, mas então você recebe. E aí você reverte esse cachê em mais trabalho para o mercado. Vai contratar alguém para poder dar um curso, né, de graça para as pessoas, mas aquele profissional está recebendo. Vai fazer alguma coisa produtiva com esse cachê, mas não abra mão desse direito. Porque cada vez que a gente abre mão de um direito que a gente tem, a gente está dizendo para o mercado que está tudo certo ele continuar nos explorando, que está tudo certo a gente continuar operando nessa lógica de que artistas no Brasil estão fadados a receber mal quando recebe, e não é assim. Então a gente precisa começar a reverter essas lógicas, né? O mercado vai te explorar toda vez que você diz sim para essas propostas indecorosas. Ah, mas é minha colega, não custa nada eu ir lá dançar no evento dela, não custa nada eu dar um curso no evento do outro. Para mim vai ser até bom, que eu mato saudade de todo mundo. Então, toda vez que a gente opera dentro dessas lógicas, né, onde no ambiente de trabalho eu não estou pensando com a cabeça de um trabalhador, de um profissional, o mercado vê uma oportunidade de te explorar. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a nossa atitude individual, a nossa atitude particular, ela impacta todo o mercado. E aí depois a gente vai ficar falando que é difícil ganhar dinheiro com dança, que é difícil ter um bom posicionamento de mercado, que significa ter respeito das pessoas, que ninguém te chama para poder participar dos eventos quando tem cachê, só quando é para trabalhar de graça. Mas você não se questiona, você não questiona a sua postura e seu posicionamento profissional, né? E esse aqui é o chamado para a gente poder começar a trazer à luz essas questões que também fazem parte da nossa profissão. Tá na hora da gente parar de ficar fazendo curso de como fazer plié e tandi, e a gente tem que começar a falar de direitos trabalhistas, o que inclui educação financeira, se a gente quer mudar esse cenário, né? Então é isso. Essa é a conversa do feriado. Para a gente poder continuar pensando, né? Pensando a nossa profissão e pensando os caminhos para a gente poder modificar a nossa atuação profissional, né? Modificar para melhorar o nosso mercado de trabalho. É completamente possível, mas existem uma série de passos, uma série de questões que a gente precisa aprender. É o caso de aprender mesmo, colocar em prática para que isso vire novos hábitos, né? Então, um bom feriado para vocês, um beijo para todo mundo que passou aqui. Ei, tia, saudades. A gente se vê na semana que vem.